Hoje nós estamos aqui para abordar um assunto que é bem pertinente para todos nós que fazemos parte da rede de laboratórios, principalmente você que é técnico, que está na linha de frente da coleta no seu dia a dia, que é a coleta de sangue. Sangue esse venoso. Iremos tratar hoje exclusivamente do sangue venoso. Não tem como nós falarmos de sangue venoso sem pensar em como obtermos esse sangue. Nós sabemos que o sangue venoso, o acesso é feito no sangue periférico, os vasos periféricos. Então, como é que a gente vai analisar, como é que a gente vai ver, como é que se faz essa coleta, qual o fundamento, como é que você vai analisar esses procedimentos, e isso vai fazer todo o diferencial para um excelente profissional. Nós devemos ter na nossa mente, todos nós que fazemos parte de laboratório, especificamente da área da coleta, que a coleta é a primícia. É ali onde você vai dar todo o subsídio para um diagnóstico, porque ali você vai mostrar as condições reais do seu paciente. Então, por que a coleta de sangue venoso, especificamente de sangue periférico, é tão importante? Primeira coisa, é através da coleta que a gente vai dar um bom fundamento para a microscopia. Isso nós vimos na aula passada, quando falamos em esfregaço sanguíneo. Algo que muitas vezes as pessoas tratam com certo descaso, mas não sabem a essência do esfregaço sanguíneo. Isso nós já abordamos na aula passada. Então, é fundamental a coleta bem executada, porque você obedecendo os princípios de coleta, nós vamos ter uma amostra. Aquela amostra primária vai mostrar a característica real do nosso paciente, tanto na contagem, né, tanto na quantitativa, como na qualitativa, que seria na área da microscopia celular. Gente, é nessa área que ocorre a maior incidência de erros. Por incrível que pareça, é na coleta onde está a maior incidência de erros. Nós sabemos, quando vocês partirem para um estudo bem analisado dos fatores pré-analíticos, nós evidenciamos que a coleta é ali onde está a essência da maioria dos erros. Não podemos falar de coleta sem explanar para vocês que quando vocês forem trabalhar, se faz necessário ter um programa de manutenção da qualidade geral. Então, na coleta, é imprescindível que se tenha uma manutenção e um programa específico para a qualidade. Você tem um programa de qualidade, você vai seguir princípios, você vai seguir regras. No entanto, não adianta você ter regras se você não tem profissionais capacitados. Então, também se faz necessário profissionais capacitados. Não tem como. Se você é um profissional capacitado, consequentemente, você vai conhecer suas ferramentas de trabalho. Então, é imprescindível, é básico, todo técnico de laboratório deve conhecer os acessos, né? Os seus acessos venosos, especificamente hoje nós estamos tratando dos acessos venosos, até porque a legislação confere ao técnico essa capacidade de acessos venosos, bem como os tubos que iremos trabalhar. Ou seja, que coleta eu vou fazer, qual é o destino, que exame é esse que será realizado. Esse exame é para bioquímica, que tubo? Então, isso são ferramentas que você que faz parte da coleta, você tem que dominar. Você tem que ser um profissional capacitado. Não adianta um laboratório ter um programa de qualidade, ter uma excelência na qualidade, tudo padronizadozinho, se o profissional não é capacitado. Na hora que o profissional não é capacitado, consequentemente, esse programa de qualidade quebra. Não tem como. Então, é você, técnico, que vai fazer toda a diferença nesse processo. Você vai realizar a coleta, é básico. Qual é a ordem? Qual o princípio? Muita gente diz, não, vou pegar a requisição, vou ler o tubo, de jeito nenhum. Você tem que passar do princípio básico, lavar as mãos. Agora nós estamos recentemente vivenciando essa pandemia, né? E hoje se fala tanto em lavar as mãos. Vocês todos aprenderam como fazer o procedimento correto da lavagem das mãos. Então, se faz necessário,
antes de qualquer coleta, a realização da lavagem das mãos. Para quê? Depois daí, eu venho com a complementação dos EPIs, tá? Não esquecendo que os EPIs são princípios básicos que vocês também todos já conhecem, que é o jaleco, a luva, o óculos e a touquinha também. A touquinha hoje faz parte dos EPIs, tá certo? É importante, você tem que se proteger e proteger o paciente. O paciente está ali porque ele confia em você. Quando falamos também em coleta de sangue venoso, nós temos que observar o seguinte: o acesso. Como é que eu devo escolher? De acordo com os exames requisitados. Então, você vai ver qual foi a prescrição médica, quais foram os exames solicitados e a partir dali você vai estudar, vai analisar o acesso adequado para fazer a sua punção. Puncionar, gente, não é simplesmente pegar ali, furar a veia do paciente, funcionar. Não, você tem que observar os padrões da técnica. Você tem que, primeiramente, sentir a veia, ver o direcionamento, ver a anatomia, ter segurança no que está fazendo e sempre pensar no conforto do seu paciente. Nunca esquecer, bisel sempre para cima, observar o ângulo de perfuração, ver as condições do meu paciente, como é que ele está. Se é um paciente que tem hematofobia, manter sempre na posição deitada. Tira ele daquela salinha, se você tem uma salinha lá só com a cadeira, leva para uma sala que tem uma maca, que tem uma cama, que ele possa deitar, ou então uma cadeira que deite. Veja as condições do paciente. O paciente está com sudorese, está tenso, também se faz necessário ter todo um cuidado. E usar o padrão de coleta. Que padrão é esse? Primeiramente, os procedimentos: garroteamento, sentir a veia, fazer asepsia, não ultrapassar o tempo de garroteamento, usar os tubos na posição ideal, adequada, tudo conforme o padrão. Cheguei lá, tenho minha veia, né? Estou com as minhas veias ali expostas do meu paciente, fiz o garroteamento. Quais vezes de escolha? Gente, essa figura aqui, essa ilustração está belíssima. Veja aí, você tem os acessos para ser escolhido, né? A veia basílica, né? A veia cubital mediana, que é a mais preconizada, que se usa mais essa mediana, até pela facilidade, por ser uma região menos dolorosa, porque os nervos estão mais irrigados próximo à cefálica. Nós temos a cefálica e a cefálica acessória. Então, essas veias no antebraço, essas veias são as veias de escolha. Tá, professora, mas eu quero fazer uma punção na veia da mão. A gente vai ver isso também, tá? Quando é que é indicado. E existem os sistemas de coleta. Quais são os tipos de coleta, né? Você vai colher. Como é que eu colho? Nós sabemos que existe a coleta manual ou tradicional, que é aquela que a gente usa a seringa. Hoje muita gente diz sistema aberto, né? Porque ali no sistema aberto, você quem vai introduzir a seringa, você vai quem vai puxar o êmbolo da seringa. Lembrando sempre, quem optar por esse sistema, hoje em dia, devido às normas de biossegurança, se preconiza o uso do sistema fechado. Além disso, a questão da segurança da amostra. Porque, gente, nesse sistema aberto, vocês prestem bem atenção. Antes de quem optar pela escolha desse sistema, né? Antes de você fazer a escolha do sistema, não, a veia do paciente é uma veia que eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu me sinto mais segura usar o sistema aberto. No laboratório que você trabalha, tem essa disponibilidade, tem esse acesso, então você pode usar o sistema aberto. Mas nunca esquecer, quem optar por usar esse sistema, conferir o êmbolo. O êmbolo está com a pressão antes de fazer a punção. Colocar o bisel sempre na posição superior, verificar se esse biselzinho está aberto mesmo. Porque eu já me deparei com situações que o êmbolo, a borrachinha do êmbolo, não estava com a pressão. Então, foi um erro de qualidade da seringa, né? Isso acontece. Já me deparei também com situações em que o bisel da agulha estava obstruído. Então, são cuidados que você deve observar e ver se o encaixe está bem feito da agulha. Fazer a punção, sempre observando os padrões técnicos, né, para realizar essa punção.
por chaletamento. Cuidado, pessoal, quem optar pelo sistema aberto, na hora da distribuição dos tubos. Lembrar que nesse tipo de coleta não se deve colocar agulha na rosca do tubo. Pelo contrário, tem que tirar a tampa do tubo, retirar a agulha e fazer a liberação, a dispensação desse sangue pela parede do tubo e de maneira lenta. É nesse sistema que ocorre a maior incidência de hemólise. É impressionante. Então, é só questão de cuidado. Observe sempre e utilize as padronizações. Nós temos também um outro tipo de sistema, que é o sistema fechado ou a coleta a vácuo, certo? Então, nessa coleta a vácuo, você vai ter o suporte da agulha. Nunca esqueça que essa agulha, essa parte que fica no interior do suporte, que vocês estão vendo aqui, essa parte aqui também é a agulha, ela é quem vai furar o tubo. Então, tenha muito cuidado na hora do manuseio. Esse container, esse suporte aqui com essa agulha, deve ser introduzido no braço do paciente sem o tubo. Tá, pessoal? Coloquei meu tubo, fiz minha coleta, tiro o tubo e depois é que eu vou tirar o suporte completo com a agulha. Nunca tirei esse suporte com o tubo, porque na hora que eu faço isso, eu vou fazer uma força contrária devido ao vácuo que está no tubo, e isso eu vou produzir, além da sensação desagradável de dor, eu ainda posso produzir um extravasamento de sangue a nível da venosa superficial, pegando ali a região dos tecidos, e isso vai gerar um hematoma, e nós não queremos, né, que a nossa coleta seja executada de tal forma que deixe um hematoma no nosso paciente. Olha, quando se fala também de sangue, coleta de sangue venoso, periférico, em ambos os sistemas, tanto no sistema aberto como no sistema fechado, você pode usar os dispositivos de scalpel. Tem scalpel para o dispositivo fechado, assim como tem scalpel para o dispositivo aberto. Por exemplo, é uma veia que você vê que vai ter que ter bastante, é uma coleta que vai ter que ter bastante sangue, e essa veia é uma veia que você vê que não é uma veia tão calibrosa. Você prefere usar a agulha do scalpel? Não tem problema, pode usar. Se no teu laboratório você disponibiliza dessas ferramentas, usa tranquilo, obedecendo sempre os padrões, manutenção da qualidade da amostra, sendo sempre um excelente profissional, usando a excelência na obtenção do que você está fazendo. Não tem problema nenhum. Então, tanto pode ser um sistema fechado como no sistema aberto, ou seja, na coleta tradicional ou manual, como na coleta a vácuo, você pode usar o scalpel. Se você tiver esse dispositivo, não tem problema nenhum. Tá, paciente fez quimioterapia, não estou sentindo a veia, quero colher no dorso da mão. Posso fazer? Pode, mas observar sempre com cuidado. Olha, as veias do dorso da mão geralmente são extremamente imóveis em relação aos tecidos circunjacentes. Então, o que é que você tem que fazer? Primeira coisa, pressiona a pele, segura bem para fazer a introdução. Gente, não usar, nesse caso, coleta a vácuo, certo? Sempre usar a coleta tradicional ou manual. Observar, gente, que nessa região, o sangue ele vem mais lento. Então, é provável que você possa hemolizar essa amostra. Então, se o paciente tem algumas dosagens, tipo potássio, então é melhor você evitar essas regiões, tá? Porque a gente sabe que a amostra hemolizada, ela vai ser descartada para o uso da dosagem do potássio, entre outras dosagens, né? Com relação à hematologia, a gente pode ver que se eu tenho lá, o paciente tem um coagulograma, então vamos evitar usar essa região, porque consequentemente eu posso hemolizar a minha amostra. Lembrar sempre que antes de tudo, nós temos que pensar no conforto do nosso paciente. É o conforto dele que nos importa. Então, a perfuração é mais dolorosa, a hemostasia é mais demorada e geralmente, pessoal, fica hematomas. Então,
Só iremos coletar nessa região quando for extremamente necessário, quando você vê que não tem mais nenhuma hipótese. Então, nesse caso aí, você pode utilizar das mãos. Mas eu sempre aconselho, sempre em último caso. Tá? Algumas considerações que nós devemos levar em conta com relação à coleta do sangue venoso periférico é o seguinte: primeiro, se eu tenho uma coleta de criança ou de adulto com veias finas e eu quero realizar aquela coleta com tubos a vácuo, eu quero usar o sistema fechado, eu quero usar a vácuo, então eu tenho que escolher os tubos pequenos. Pessoal, não é aquele tubo pediátrico não, porque aquele tubo pediátrico de 1 ml, ele não é para realizar coleta a vácuo. É um tubo específico que eles têm a parede mais finas, certo? Então, você dá preferência a esses tubos pequenos com paredes mais finas. Não puncionar no lado da mastectomia, ou seja, paciente mastectomizado, você não deve realizar a punção naquela região, porque nós sabemos que o paciente que faz mastectomia, ele faz a retirada dos linfonódulos, tanto dos primários como dos secundários. Então, o que é que se aconselha? Não realizar, não se aconselha não, é regra, não devemos realizar, porque na hora que eu faço a incisão naquele lado, eu posso induzir a um edema e até esse edema é irreversível. E essa paciente vai sentir dor devido a essa realização da retirada dos linfonodos, tá? Então, paciente mastectomizado, eu tenho que levar em consideração, eu não posso furar no braço daquele lado. Professora, mas o paciente fez mastectomia nas duas mamas, então não posso escolher no braço. Você sabe que nós temos outros acessos, mas no braço, nos braços, no caso, de jeito nenhum. Não puncionar, gente, sobre cicatrizes, sinais, verrugas. Não pode. Teve qualquer tipo de cicatriz, não devemos puncionar, porque nós iremos induzir uma renovação do tecido ali e não queremos isso. Não queremos agredir o paciente. Pelo contrário, nós queremos o conforto do paciente. Nós queremos estudar as condições basais daquele paciente. Nós queremos que o médico tome uma decisão assertiva com relação ao estado daquele paciente. E quem vai dar esse resultado para essa decisão assertiva vai ser sua coleta. Se você realizar uma coleta de qualidade, se você realizar uma coleta com excelência, observando toda a padronização, observando toda a técnica, consequentemente, aquele paciente vai disponibilizar de resultados assertivos e logicamente, né, o médico vai ter um laudo também assertivo. E todo mundo sai aí satisfeito, principalmente o maior envolvido aí, que é o nosso paciente. Durante o processo, observar o estado do paciente, foi aquilo que eu falei anteriormente. Caso veja alguma mudança no seu aspecto físico, caso você vê que está colhendo lá, então o paciente começa a ter sudorese, fica cianótico, então pare imediatamente a coleta, não espera terminar. Eu já vi casos de pessoas estarem conduzindo a coleta, o paciente passando mal, o cara desmaia e a pessoa continua fazendo a coleta. É inadmissível. Lembre-se, bem-estar do nosso paciente. Temos que pensar nisso. Você é seu marketing individual, então faça por um. Tendo feito tudo isso, eu gostaria de chamar a atenção a vocês de alguns probleminhas na hora da execução da punção. Primeiro, estenose da veia. A veia fica retraída. Isso quando se faz um garroteamento extenso, quando se faz introduções idas e vindas da agulha. Então, se aconselha o quê? Para aquela coleta, reinicia, né? Não fique insistindo, porque isso aqui vai ficar doloroso, pode levar até a febrite, né? E consequentemente o hematoma, e nós não queremos isso. Atenção, quando o bisel está, como nessa figurinha aqui, ó, encostado na parede superior da veia, esse sangue não vai fluir, esse sangue não vai vir. Você vai colocar o tubo, se for a vácuo, você vai colocar o tubo e ele não vai vir. Então, o que é que se faz nessa hora? Você desce
Desculpa aí, pessoal, passou aqui o slide. Você desce um pouquinho o direcionamento desse bisel, você levanta o ângulo um pouquinho da sua agulha e, consequentemente, você vai para a luz do vaso. Outro fato interessante é quando o bisel está parcialmente penetrado. Ele está entre a parede do vaso e o tecido. Isso aqui pode provocar, gente, hematomas. É o mesmo procedimento. Volta, né? Levanta um pouquinho o ângulo da tua seringa, ou no caso da agulha ou suporte, que se for o caso do coleta-vácuo do suporte. Introduza mais um pouquinho e aí resolve. Aqui a gente tem um caso aqui em que estava entre a veia foi rompida, né? Por quê? Porque teve extravasamento. Provavelmente aqui ficou na parede do vaso, ficou indo e vindo com a agulha sem alcançar, e aqui teve o extravasamento de sangue para os tecidos. A veia foi rompida. Essa outra figura é bem comum. Ultrapassa transfixação da veia. Então veja que o bisel aqui, ó, não está na luz do vaso. Quando nós realizamos a coleta, para ela ser realizada com excelente, tem que estar aqui na luz do vaso, e aqui não, ele ultrapassou. Nesse caso, mesmo você voltando aqui um pouquinho, a gente diz que vai ter a contaminação com os líquidos intersticiais, assim como nos outros casos, mas quando se observa isso de imediato, você volta só um pouquinho, coloca ele na luz do vaso e continua com a coleta, porque a quantidade aqui vai ser mínima, não vai ser significativa para a alteração nos exames laboratoriais. Erro na direção da agulha. Aqui ele não chegou nem a tocar na agulha. Nesse caso aqui, se você ficar insistindo várias vezes, você pode contaminar a amostra com os líquidos intersticiais e, consequentemente, você pode levar a uma alteração dessa amostra e dos resultados. Então, o mais adequado aqui seria fazer uma nova punção. Gente, o que eu queria mostrar a vocês com relação à coleta é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado, e qualquer dúvida pode encaminhar, que eu estou aqui disponível para responder a vocês, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, muita paz e muita luz.